TV Cidade Livre, conversando com o Dr. Rui Fina. Dr. Rui Fina, fundador do MDB local em 1966, cofundador do PMDB em 1980 e atualmente secretário de Justiça do município de Rio Claro. É isso? Então, doutor Rui, hoje nós vamos falar sobre o doutor Ulisses Guimarães. Pois não, Nilza. Então, eu gostaria que o senhor contasse para a gente quais são os principais momentos políticos, né, da trajetória do doutor Ulisses Guimarães. Pois não, Nilza. É com muita satisfação que cumprimento Cidade Livre, né, o canal comunitário que está estreando na nossa rede, né, de televisão, agradecendo essa oportunidade de falarmos a respeito de Ulisses Guimarães. Eu diria o seguinte: em 1966, né, o senador do Acre, Oscar Passos, e Ulisses Guimarães deram início à fundação nacional do MDB, que àquela altura, na verdade, não era nem bem um partido, era um movimento, como dizia a sua sigla, Movimento Democrático Nacional. A partir de 1966, Ulisses toma, então, com Oscar Passos, a dianteira desse movimento, construindo as bases ideológicas e ações práticas do MDB anterior. Como um momento, Nilza, assim, de grandiosidade dentro do processo democrático brasileiro, nós poderíamos citar, por exemplo, em 73, a anticandidatura de Ulisses, se antepondo ao general Geisel, que àquela altura nós já sabíamos que pelo regime autoritário seria o próximo presidente da República. Mas Ulisses, então, idealizou essa campanha da anticandidatura ao anticandidato, né, e saiu pelo Brasil todo, percorreu todos os rincões, né, de norte a sul, de leste a oeste, e fazia parte da sua estratégia. Em cada município, por mais longínquo que fosse, ele ia semeando, né, os diretórios municipais, os diretórios estaduais, regionais do MDB. E, na minha visão simples, eu acho que justamente essa campanha da anticandidatura foi que propiciou, já em 1974, no ano seguinte, a primeira grande vitória do MDB, que foi aqui no estado de São Paulo, né, com Orestes Quercia sendo senador da República, vencendo Carvalho Pinto, que tinha saído do governo do estado. Exato. Então, a partir daí, Nilson, em 74, nós tivemos, assim, a oportunidade de convivermos com Ulisses, vendo todos esses grandes movimentos nacionais. Em 1979, por exemplo, a campanha da anistia foi muito bonita. A essa altura, a Igreja, a OAB, a ABI, os grandes sindicatos já estavam se mobilizando e se juntando ao MDB, que era, no início, na verdade, um partido meramente consentido, um partido meramente tolerado, para fazer um contraponto com a Arena, que era, sim, o partido do governo da ditadura militar. Tá? Então, a partir de 79, voltam para o Brasil todos aqueles exilados, Juscelino Kubitschek, né? Arraes, o próprio Fernando Henrique Cardoso, Serra, Almino Afonso, enfim, todos os brasileiros que naquele momento difícil
do militarismo tinham sido exilados, caçados, estavam fora do país. Então, a campanha da anistia de 79 foi também um dos grandes momentos capitaneados pelo grande Ulisses. Em seguida, nós vemos a dissolução do MDB, né, e da Arena, porque o MDB estava crescendo muito, por um ato ainda da ditadura, dissolvendo os dois. Nesse momento, em 1980, Ulisses novamente, né, reaglutina todas essas forças democráticas e reconstrói o MDB, dizendo: nós só vamos pôr um P na frente do MDB. Nós vamos conservar a nossa história, nós vamos conservar a nossa sigla e a nossa luta, a nossa memória de luta. Então ficou, em 1980, né, o PMDB. E aí, então, nascem todos os nossos co-irmãos. Nasce o PT, nasce o PV, tá? Um pouco mais à frente. Enfim, todos os outros partidos que nós atualmente conhecemos. E esse fermento de redemocratização começou, na verdade, nesse momento, nesse instante de refundação do PMDB. Depois nós vamos chegar às diretas já. As diretas já foi, assim, na minha ótica mais simples, foi o maior movimento cívico, o maior movimento de massas, o maior movimento de confraternização, de solidariedade do povo, uma grande união, à vista de que nós estivemos, por exemplo, o do Palmínio, e eu o privilégio de sermos conduzidos pelo Ulisses, naquele primeiro comício da Praça da Sé, em 25 de janeiro de 1984. Tinha 1 milhão de pessoas na praça. Eu estava lá. Só realmente quem viu e quem sentiu. Era um mar de gente, não era? E é importante a gente consignar, Nilza, que Ulisses fez questão de que o primeiro comício das diretas já, no interior do Brasil, não nas capitais, fosse aqui na terra dele, fosse em Rio Claro. Então, antes do dia 25 de janeiro de 1984, em São Paulo, nós fizemos aqui no dia 18 de janeiro, tá? O nosso comício em Rio Claro, terra de Ulisses, pró-diretas já. A partir daí, toda a sociedade, todos os partidos políticos emanados avançaram e o regime militar, a ditadura, não teve mais como, né, senão ir cedendo. Eles diziam gradualmente, lentamente, mas foram realmente cedendo. Até nós chegarmos, finalmente, né, na Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, que foi também um movimento cívico patriótico, um movimento de massas nunca visto. E nós conseguimos chegar ao Congresso para presenciarmos, depois então, Ulisses, no final dos trabalhos, depois de mais de 1000 e tantos dias sentado ali naquela cadeira de presidente da Câmara dos Deputados Federais, eles se levantaram com a Constituição e dizer: eis aqui a Constituição Cidadã, entregando ao Brasil a nossa Constituição de 5 de outubro de 1988. Então, eu acho que no processo de redemocratização, quem quiser realmente conhecer a história de Ulisses tem de vir a Rio Claro, tem de conhecer essa sua cidade natal e homenageá-lo da melhor forma possível, porque foi um grande estadista, foi o grande brasileiro do século
E como democrata, eu acho que é uma figura tão importante como talvez não exista na história universal. Eu acho que o senhor tem muita história, muita coisa para contar do Dr. Ulisses, mas só por esses 3 grandes tópicos aí de movimento que o Dr. Rui falou, que é a anistia, Diretas Já, a Constituinte, né? A gente já pode sentir o grande homem que foi o Dr. Ulisses Guimarães e toda a experiência e toda a história que ele deixou, né? Para os nossos jovens, não é? Exatamente. Agora, esses movimentos todos, né, políticos, que o Dr. Ulisses participou e liderou, né, certamente o senhor tem aí também alguma curiosidade para estar contando, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais do Dr. Ulisses. Tem alguma curiosidade que o senhor pode estar lembrando? O impeachment do Collor, por exemplo, né, é uma das curiosidades, que foi também com Barbosa Lima Sobrinho, né, encaminhada por Ulisses. Porém, tem uma coincidência que eu gostaria que o povo de Rio Claro, principalmente, anotasse. Sim. Tá? Porque os 2 maiores rio-clarenses, no meu conceito simples, os 2 maiores rio-clarenses são Siqueira Campos, Antônio Siqueira Campos, né, e Ulisses Guimarães. Siqueira Campos fez o levante do Forte de Copacabana em 5 de julho de 1922, é uma epopeia que o Brasil inteiro conhece. Fez a Revolução de 1924, né, e faria a Revolução de 1930 se não falecesse em 1930. Né? Então, é também uma das figuras democráticas mais lindas que tem dentro da história do Brasil. E Ulisses também. E o que aconteceu de coincidência? Que quando, em maio de 1930, o Siqueira Campos voava de volta, né, da Argentina para o Brasil, justamente acontece um desastre aéreo, né, e ele morre naufragado no Mar del Plata, no rio Uruguai, na praia de São José. Uma diferença que o corpo de Ulisses, o corpo de Siqueira Campos, né, ainda foi resgatado, né, e ele teve uma sepultura no cemitério aqui da Aclimação, em São Paulo. Ulisses também faleceu, né, num desastre, no dia 12 de outubro de 92. Ele saía lá da residência dos amigos, do Renato Archer, né, tomou um helicóptero com o Severo Gomes, com a senhora do Severo Gomes, a dona Henriqueta, com a Mora, que é a senhora do Ulisses, né, e o piloto, que era o Camerato. Né, e, por razões ainda, né, não totalmente conhecidas, porém mais a crédito do mau tempo, o helicóptero também só sobrou e Ulisses faleceu também naufragado. E é interessante notar que o Siqueira Campos, por exemplo, diariamente fazia um exercício nadando do Forte de Copacabana até o Forte do Leme. Puxa. Era um grande nadador. Né? E nas biografias de Siqueira Campos, do Jorge Amado, por exemplo, né, do Cavaleiro da Esperança, ou então do Glauco, enfim, nas biografias de Siqueira, a gente vê que ele chegou 2 a 3 vezes a atravessar o rio Uruguai, o rio Paraná, com mais de quilômetros de extensão, para buscar companheiros na outra margem do rio, com barca, depois trazendo com barca. Né? Era um grande nadador. Entretanto, faleceu, né, nesse desastre aviatório, afogado. E o seu companheiro, que depois foi também interventor em São Paulo, né, que não sabia nadar, né, o João Alberto Lins de Barros, esse se salvou. Mas essa coincidência, essa curiosidade, como você perguntou, uma né, curiosidade. Os 2 maiores rio-clarenses, os 2 maiores democratas,
né, de Um Rio acidente Claro, bem parecido. exatamente morreram em 2 naufrágios. Muito Política bem local, apropriada, né? a sua colocação, curiosidade trágica. Trágica, mas é o que na realidade aconteceu isso. Isso, exatamente isso. Bom, doutor Rui, certamente o senhor tem assim, muitas histórias e nós precisaríamos de um programa muito extenso, né? Para estar passando toda a sua experiência, o que nós temos para falar do doutor Ulisses Guimarães. Mas eu ouvi dizer também que o senhor está, já que estamos resgatando uma história nessa conversa, que o senhor está escrevendo um livro. Como é que é essa história do livro? Neuza, eu não tenho formação de historiador, não tenho metodologia científica, mas o nosso prefeito Cláudio de Mauro está organizando uma coletânea, né, a respeito da história de Rio Claro. Ele quer registrar os grandes momentos, principalmente da Frente Rio Claro, que é uma coalizão inédita, porque são partidos de esquerda, né? E o PMDB está lá pela nossa sublegenda, que é uma sublegenda também progressista e de esquerda. Então, ele me incumbiu de fazer uma história, um relato, né? E eu estou tentando fazer um tipo assim de ensaio, mas exatamente mostrando o caminho difícil das esquerdas dentro do Brasil, né? O caminho difícil dos progressistas dentro do Brasil. E, na verdade, eu poderia antecipar para você o seguinte: as esquerdas ou os progressistas, os democratas progressistas, os democratas socialistas, né, que estiveram no comando da cidade, primeiro na Revolução de 1924, através de uma junta, né, e ficaram apenas 17 dias, porque daí as forças legalistas retomaram o país e as esquerdas tiveram que ir para o exílio, né, foram para as cadeias, para as masmorras públicas do Estado, etc. e tal. A segunda vez foi durante a Revolução de 30, né, quando também Getúlio chegou capitaneando a Revolução, mas vinha com Miguel Costa, vinha com Luiz Carlos Prestes, com Siqueira Campos. Né? Muito bem, aqui em Rio Claro também se fez uma junta, e essa junta revolucionária tomou o centro do poder político, que eu considero que é sempre o executivo. Tá? E nomearam, então, um companheiro que foi o então vereador Benedito Pirizoli, que depois foi várias vezes prefeito de Rio Claro. Tá? Porém, o Benedito Pirizoli também ficou só um ano. Então, a primeira vez ficaram 17 dias, a segunda vez ficaram, né, um ano. Né? E Humberto Cartolano, que era um empresário, um político de prestígio, depois conseguiu substituir o Benedito Pirizoli e depois, então, a direita e a centro-direita retomou o processo. Muito bem. Então, eu dizia ao prefeito, olha, a outra vez que nós chegamos ao poder, nem foi ao centro do poder, mas às bordas, na periferia do poder, foi com o PMDB em 83. Mas daí só tínhamos 3 ou 4 companheiros realmente de esquerda, né? Ou progressistas, porque o prefeito, o vice, enfim, todos os outros componentes até do PMDB eram de direita para centro, centro-direita, etc. e tal. Então, na verdade, agora, em 1996, essa coalizão das forças esquerdas é realmente a força de centro que chegou no núcleo do poder com Cláudio de Mauro e com Cláudio Zerbo. Né? Então, é uma coalizão de partidos de esquerda. Pela primeira vez, então, nós temos condição, com a reeleição principalmente, até 2004, de escrevermos um pouco a história que não está escrita, a história das esquerdas e dos progressistas. Essa é a minha incumbência. Eu espero que seja capaz de passar isso para as futuras gerações. Tá certo. E é muito importante, porque daí veio, né, o primeiro
momento da administração e a reeleição. Então, a reeleição vem firmar, né, a importância da formação dessa frente, não é isso? É interessante, Nilson, que se nós formos valorizar as pesquisas e a própria apuração, nós vemos que em 96 o Cláudio de Mauro ganhou com 26 mil votos. Tá? Já em 2000, com 40.500 votos, quer dizer, dobrou. Quer dizer, nós estamos mostrando que essa ruptura com o sistema, né, com o sistema viciado da administração brasileira, essa ruptura que foi feita em Rio Claro, pode e deve realmente servir de modelo, né, para novas aberturas. Tá certo, doutor Rui. E essa coletânea, então, quando é que a população de Rio Claro e da região toda vai poder estar conhecendo, né? O senhor tem ideia de quando vai ser o lançamento? Quando é que nós vamos ter acesso a essas leituras? Eu tenho a impressão, o prefeito me passou, né, mais ou menos um limite até final de junho, para que então os disquetes fossem revistos, né, e até a impressão, talvez depois. O importante é que ainda esse ano nós vamos, eu acho, com certeza, estar tendo acesso e lendo essas histórias, não é isso? Com certeza. Então tá bom. A TV Cidade Livre, a TV comunitária de Rio Claro, conversou hoje com o Dr. Rui Fina, do PMDB. Muito obrigada, doutor Rui. Eu que agradeço, Nilson. Muito obrigado.